Olá, alunos! Hoje nós vamos trabalhar o tema gênero, número e grau do substantivo. Na aula passada eu falei para vocês que a gente trabalharia esse tema hoje. Então, nós temos aí os conceitos de número, de gênero e grau do substantivo. Eu pedi para vocês que vocês lessem esses conceitos e que fizessem pesquisa em outro material, não é? Para vocês verem de duas formas, de várias formas os conceitos, duas ou mais formas, dependendo da pesquisa de vocês. Então, por que isso é importante? Porque você vai ampliar a sua aprendizagem sobre esses conceitos, não é? Cada autor vai falando e você vai aprender com isso a maneira diferente do autor dizer como é que o conceito desses substantivos, apesar que o sentido sempre vai ser o mesmo, viu? Isso é só uma forma de estudar mais um pouquinho. Então espero que vocês tenham feito as pesquisas. Então vamos ler novamente os conceitos aqui com a leitura mais rápida, porque com certeza vocês já leram, porque depois eu quero dizer algo mais a vocês, tá bom? Gênero, número e grau do substantivo. Quanto ao gênero, os substantivos podem ser classificados em masculinos e femininos. Aí nós temos exemplos aqui: homem, mulher, dignidade, trabalho, violência, palavras, poder. Por que eu coloquei essas palavras tipo dignidade, trabalho, que trabalho é substantivo, mas dentro de um contexto, né? Quando eu digo assim, o trabalho foi muito bom, isso é substantivo, mas se eu digo eu trabalho o dia inteiro, aí trabalho já é o quê? Verbo, não é? Mas trabalho dentro disso, no contexto de substantivo, também é masculino. Trabalho, masculino, dignidade, feminino, né? O substantivo abstrato, feminino. A dignidade. Violência, feminino. A violência. Palavras, feminino. As palavras. Poder, também igualmente trabalho. Ele é substantivo dentro de um contexto, não é? Eu digo assim, o poder é algo muito relevante. Então, o poder, substantivo, nesse caso. Mas se eu digo assim, espero poder estar com você amanhã, esse poder é verbo, não é substantivo. Mas eu coloquei aqui na lista dos substantivos porque estamos trabalhando com contextos, viu? A gente tirou dos textos que estão aí, né? Estão aí nas leituras de vocês. Então, homem, masculino, mulher, feminino, dignidade, feminino, trabalho masculino, dentro do contexto, quando é substantivo, violência, substantivo abstrato, feminino, palavras, feminino, e poder, masculino, porque eu falo o poder, né? Quero ter o poder de estar aí com vocês. O poder, substantivo, masculino. Bem, aí nós temos, né, nessa questão de substantivo masculino e feminino, nós temos, assim, se a gente for observar, a gente vai ver que existe formas diferentes dessa questão de masculino, como nós temos aí umas classificações. É só para adiantar um pouquinho para vocês, porque no dia a dia você vai falar. Tem palavras, por exemplo, que elas são só masculinos. Tem palavras que elas são masculino e feminino, mas se escreve do mesmo jeito. Por exemplo, né? Dentista é uma palavra masculino e feminino, dependendo do contexto. Eu digo o dentista e a dentista, né? O artista, a artista. Então, vocês vejam que aí, essas palavras, mesmo escritas da mesma forma, elas podem ser masculino, dependendo do contexto, e feminino.
Quando eu digo depende do contexto, é porque quando eu vou falar do dentista, de um dentista masculino, homem, eu vou dizer o dentista, né? O dentista cuidou da minha boca, da minha saúde bucal. Eu fui para um médico, um odontologista homem. A dentista, maravilhosa, cuidou da saúde da minha boca. Então, a dentista, porque eu estou falando de uma mulher. Mas as palavras não mudam. Você veja, o que diferenciou foi o artigo O-A. Nós temos palavras que elas são escritas somente para masculino ou para feminino. Então, já é outra forma de falar. Por exemplo, a criança, não é? A criança, a gente fala a criança para o menino e para a menina. Então, isso é uma forma também, outra forma disso, de gênero do substantivo, viu? Então, é só feminino, a gente diz a criança. Aí a gente vai dizer que isso é um substantivo, eles têm até um nome. Mais para frente vocês vão estudar mais sobre isso. É um substantivo sobrecomum, a criança. O dentista, a dentista, é um substantivo comum de dois gêneros, a gente chama assim. Mas esse assunto mais para frente vocês vão estudar sobre isso, né? O importante é que você conheça essas palavras e não pense que substantivo masculino e feminino é só dizer homem, mulher, bode, cabra. Não quero que vocês fiquem somente nesse sentido, porque a gente está estudando a nossa língua e todo dia a gente está falando e depois vem as dúvidas. Então já é bom que vocês mesmo, na série de vocês de ensino fundamental, né? Da segunda fase do ensino fundamental, já tenham bastante conhecimento dessas coisas, porque no dia a dia a gente vai aprendendo a língua, tá bom? Aí nós temos também, por exemplo, nós temos palavras que elas, dependendo do contexto, elas vão mudar. Elas podem ser masculino ou feminino. Por exemplo, nós temos o capital, a capital. O capital masculino, a gente está falando de dinheiro, não é? De fator econômico. Já quando a gente diz a capital, estamos falando de uma cidade, não é? Que é capital, já é na parte de geografia, já é na parte não é? Não é mais na parte de finanças. O dinheiro, capital, dinheiro, a capital, cidade. Então, nós temos essas coisas. Outro que a gente pode dizer, o grama, a grama. O grama, quando a gente pesa ouro, prata, o grama da prata, o grama do ouro, a gente fala o grama, não é a grama. É o grama, masculino. A gente diz a grama, não é? Está verdinha, feminino, grama, feminino. Então, essas coisas que a gente precisa conhecer na língua, né? Porque a gente fica falando isso. Aí você chega lá, você quer comprar alguma coisa a respeito de questão de ouro, de prata, seja lá do que for, você vai dizer, eu quero 1 grama, ou 1 grama de manteiga, ou 100 gramas de manteiga. O grama da manteiga. Alguma coisa do tipo, que precise falar a questão grama no masculino, o grama, tá? Então, nós temos, eu já falei, não foi a respeito disso aí, dependendo do sentido da frase, deixa eu ver qual outra palavra que a gente pode pensar nessa questão aí do grama, o capital, deixa eu ver, tem uma bem que a gente fala no nosso dia a dia, agora não lembrei, depois eu passo para vocês. Bem, então isso é só para você ter uma ideia do que é substantivo. Substantivo é masculino e feminino, mas você vai ter que prestar atenção, não ficar ligado somente assim, naquela coisa que a gente estuda desde a primeira série, não é? Então, cadeira. Cadeira é um objeto, mas a cadeira é feminino ou masculino? É feminino porque a gente fala a cadeira, né? A gente fala o lápis, masculino. Então, o masculino sempre vem com o quê? Com o artigo O. E o feminino com o artigo A. Tá bom? Vamos agora para e também a gente vê na questão semântica, que é no sentido da palavra dentro da oração. É o que a gente está conversando aí, sobre as questões, né?
Vamos ver. Quanto ao número, agora vamos falar um pouquinho do número, porque isso aqui é mais uma revisão desse assunto. Quanto ao número, os substantivos podem ser flexionados em singular ou plural. O indicativo de um substantivo no plural é a terminação S. Quer dizer o quê? Quando diz o indicativo, está querendo dizer, para a gente entender melhor, a gente vai ver se tem o S no final ou não. Apesar que tem palavras que tem S no final e estão e às vezes não é plural. Também a gente pode ir só por essa regra. Isso aqui é uma regra no geral, mas tem as exceções, não é? No plural, está dizendo, o indicativo de um substantivo no plural é a terminação S. Exemplos, carretéis, vocês colocam aí no material impresso de vocês, que tem essa palavra, carretéis, tem um acento agudo, viu? Não é? Carretéis, livro, livros, a palavra foi, né? Quanto ao número, os substantivos podem ser flexionados em singular ou plural. Então, tem assim, carretéis está no... A ideia é essa. Carretéis está no plural. Livro está no singular. Amores está no plural. Poder está no singular. Poderes está no plural. Liberdade está no singular, exploração está no singular, relações no plural. Veja que todas essas palavras que estamos colocando aí são substantivos, viu? Substantivo abstrato, liberdade, exploração, relações, não é? São substantivos abstratos. Poderes também, substantivo abstrato, não é? E também temos que ver desse lado aí que poder também, depende do contexto, é um verbo, né? Mas aqui a gente está colocando ele como substantivo porque estamos contextualizando a nossa leitura, tá bom? Amores, plural, amor, singular. Carretéis, plural, carretel, singular. Então, estamos falando disso. Vamos para o grau do substantivo. Esses assuntos, gente, são assuntos que devem ser estudados com muita calma. Vocês precisam fazer pesquisa, vocês querem estudar mais, aprender mais. Essas aulas remotas estão trazendo para a gente um pouco de pressa, não é? Porque a gente precisa, pelo menos, ver um pouquinho do tema, e as aulas foram restritas, não é tanto quanto a gente na sala de aula, que tem mais tempo. Apesar que vocês têm tempo para estudar também, o que eu digo é o seguinte, que estudem. Não pense assim, agora piorou, porque não vamos pensar por esse lado. A gente tem tempo em casa de ler. Se você tem livro, você leia. Se você leia mais, não fique somente com essas pequenas aulas que vão impressas, ou então essa pequena aula aqui, essa microaula que eu dou aqui, né? Alguma explicação, muito pouco isso para a gente. Então, estude mais. Por isso que a gente colocou aqui, eu coloquei número, grau, né? Isso é um estudo longo, a gente precisa estudar, prestar atenção, fazer exercícios, pode fazer outros exercícios além desse exercício que está aqui. Então, quanto ao grau, os substantivos podem variar entre aumentativo e diminutivo. Os graus aumentativo e diminutivo podem ser formados através de dois processos. Processo sintético, acréscimo de sufixo ao grau normal. O que é o sufixo? O sufixo é aquele pedacinho de palavra que sempre vem no final de uma palavra quando ela está no diminutivo ou no aumentativo, viu? Então, isso é que a gente chama de sufixo, é aquela última palavrinha. A gente tira a palavra, a raiz da palavra, que a gente chama de raiz, não é? Porque é o centro da palavra. Como eu digo assim, é menino. Aí eu tiro menino. Eu tiro N. Por aí eu já sei que é menino. Aí o restinho da palavra, quando eu digo menininho, não é? Aí esse inho já é um sufixo. Isso é sufixo. Por isso que a gente fala aqui. Mas é bom que você entenda direito o que é o sufixo. Não adianta ler e você não prestar atenção no que está lendo, viu? Tem que entender a palavra. Por isso que as aulas explicativas é para isso.
Mas você também pode ir aprendendo, lendo e lendo. Então, sufixo. Quer dizer, o grau do substantivo, ele está dizendo aqui que ele pode ser escrito, ele é determinado por 2 processos. Acréscimo de sufixo ao grau normal, não é? E no caso, amor é o normal, amorzinho diminutivo e amorzão aumentativo. Então fica assim, ó. Nós temos aí o sufixo inho e o sufixo ão, amorzão, né? Até zão, esse Z aí faz parte de uma consoante de ligação, né? Porque a gente diz sempre o sufixo é ão. O Z aparece como uma consoante de ligação, tá certo? Para a palavra ficar mais organizada. Então, amorzão, aumentativo e amorzinho diminutivo. Veja bem como é importante isso. Então, esse é o processo sintético. Sintético quer dizer síntese, uma coisa mais curta, não é? Então, se eu não quero falar demais para economizar a língua, eu digo assim, que amorzinho de pessoa é você, né? Amorzinho. Mas se eu quero falar, isso é o grau sintético. O grau analítico, já está dizendo, analítico vem de análise. Então, é aquela coisa que eu vou usar mais tempo para falar o que eu quero comunicar. Então, eu digo assim, tenho um amor grande por você. Amor grande. Então, analítico é amor, mas que tipo de amor? Um amor grande. Entendeu? Então, isso é o que a gente chama do processo analítico. Eu posso falar amorzão, você é meu amorzão, ou eu posso dizer, eu tenho um amor grande por você. Tá vendo a beleza da língua? No que consiste a gente ter várias formas de falar? Então, isso também fica aí no grau do substantivo. Amorzão e grande amor. Amor grande, né? Eu tenho um amor grande ou um grande amor por você. Tá certo? Dependendo até da forma como se coloca antes ou depois, também vai dar um sentido maior ou menor à expressão, não é isso? Então, é isso, gente. Nós dizemos o seguinte, o sintético já está dizendo, sintético vem de síntese, síntese quer dizer coisa pequena, quando a gente quer economizar. Então, síntese, amorzão para aumentativo, amorzinho para diminutivo. Então, quando eu quero dizer assim, o meu amor por você é pequeno demais, né? Então, o seu amor por mim é pequeno demais. Geralmente a gente cobra amor, né, das pessoas. A gente diz que ama grande, mas aí a gente diz assim, você me ama pequeno. Ah, você precisa me amar mais, você está me amando pouco, né? Pequeno o seu amor por mim. Então, amor pequeno, amor substantivo no grau analítico, amor pequeno. Mas quando eu digo amorzinho, eu estou dizendo substantivo no grau sintético. Nesse caso, o grau é diminutivo, mas eu chamar de amorzinho não quer dizer que meu amor é pequeno. Também tem isso, né? A pessoa, como é que é a língua, é engraçado. Quando eu digo assim, você é meu amorzinho, não estou querendo dizer que eu amo pequenininho, eu amo grande, eu estou querendo o amorzinho do carinho. Então, isso também a gente estuda dentro da língua, não é? Os sentidos. Em que sentido eu estou dizendo amorzinho? Eu estou dizendo no sentido que o amor é pequeno ou no sentido que eu amo demais? Eu amo tanto a ponto de dizer assim, ai, meu amorzinho, porque eu estou amando demais. Aí eu digo, meu amorzinho, né? Entendeu? Então, é muito engraçada a língua, é muito linda, muito rica, né? Nessas coisas, a gente precisa entender isso aí, as situações que a língua é colocada, não é? A gente não pode trabalhar com a língua de uma forma chata, né? Tem que ser assim, desse jeito, não é? Nós temos, como a gente já viu na aula de variedades linguísticas, né? Nós temos variedades linguísticas, nós temos questão de semântica, de sentido da palavra dentro da oração. Então, isso acontece até mesmo nessa parte da morfologia, não é? Que a gente está estudando aqui, que é o que é gênero, o que é número, o que é grau. Isso a gente estuda mais dentro da parte de morfologia mesmo. Mas a gente, quando vai contextualizar
a gente vai ver que a coisa muda de figura completamente. São muitas mudanças, são muitas coisas boas da nossa língua para a gente entender, não é? Então, é desse jeito. Eu fico repetindo isso, né? Bem, aqui nós temos substantivo sintético, o grau, né? E substantivo analítico, tá aí no caderno de vocês, no material impresso. Acréscimo de sufixos ao grau normal, como a gente já repetiu, eu já disse, estou repetindo, amor, amorzinho, amorzão, amorzinho diminutivo, amorzão aumentativo, mas já expliquei a questão dos diminutivos carinhosos, não é? Que quando é carinhoso não significa dizer que é pequeno, é grande mesmo. Agora, quando eu digo assim, o seu amor por mim é pequeno, eu estou dizendo na real, né? Estou cobrando um amor grande, tá bom? Analítico, letra B. O substantivo será modificado por adjetivos que transmitem ideia de aumento ou diminuição. Então, urso, grande, urso, pequeno. Tá vendo? Analítico, porque vem de análise. Eu vou precisar falar mais para explicar. Urso, grande. O urso é grande. O urso é pequeno. Entendeu? Isso funciona tanto para o diminutivo quanto para o aumentativo, tá certo? Agora nós temos exercícios. Vamos fazer, eu sei que vocês fizeram, eu vou só corrigir aqui com vocês. Até fiz as listinhas que eu gosto de fazer para facilitar para vocês. Olha, o exercício 1. Separem em colunas as palavras dos exemplos de gênero do substantivo masculino e feminino descritos acima. Faça no caderno, viu? Separem em colunas as palavras dos exemplos de gênero do substantivo masculino e feminino descritos acima. Quais são os substantivos que a gente tem em questão de gênero? Na questão do gênero, foi quando a gente estudou o conceito de gênero. Então, nós temos os substantivos aí, ó. Masculinos e femininos. Nós temos masculinos. Vou dizer logo os masculinos. Você vai fazer uma coluna e vai colocar masculino e feminino. Masculino de um lado, feminino do outro. É isso para fazer no exercício. Teve alunos até que já ligou para mim perguntando. Então, vamos ver. Masculinos. De um lado, homem, trabalho, poder. Aí você coloca de um ladinho. Femininos, do outro lado, mulher, dignidade, violência, palavras. Pronto. Feito o exercício, corrigido. Fácil, fácil, fácil. Agora vamos para o outro exercício. Exercício 2. Eu estou dizendo aqui, depois você veja a aula e faça bem direitinho. Eu estou dizendo o meu rapidinho porque a explicação eu fico mais tempo, né? 2. Separem em colunas as palavras dos exemplos do número do substantivo descritas acima. Também